hoje, Luiz? O perdão nosso de cada dia. O perdão nosso de cada dia. Ok, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à casa. E mais uma vez nós estamos aqui para trazer um tema trazido por Jesus lá 2000 anos atrás. E a gente está aqui pelejando para ainda tentar fazer algumas coisas que nos deixou as orientações, certo? Bom, o perdão nosso de cada dia. Então, vamos falar exatamente do perdão. Nós acabamos de fazer uma oração aí, que foi a oração que Jesus nos ensinou, a única, não deixou mais nada no Evangelho. Perguntaram para ele, como que nós oramos, Senhor? E aí ele ensinou o Pai Nosso. E para falar de perdão, nós vamos começar pelo Pai Nosso. Todos os exemplos de Jesus, eles vêm através do Evangelho, e cada oportunidade ele aproveitava para falar do perdão. Tá? Agora, eu fui dar uma olhada nessa questão, nesse tema perdão. É sempre bom a gente ampliar, né, a visão e ver o que os outros acham a respeito. E eu digo para vocês o seguinte, eu fiquei surpreso com a amplitude desse tema. Porque ele não é apenas uma questão religiosa. Nós estamos falando também de uma questão psicológica. Então, o que nós temos dentro dessa questão do perdão? A parte psicológica e a parte religiosa. Mesmo dentro da parte religiosa, nós temos divisões. Por quê? Porque nós temos diversas doutrinas e cada uma interpreta o assunto de acordo com o entendimento de cada um. Tá certo? Então, nós temos lá o budismo, hinduísmo, e nós aqui, o que nós vamos falar aqui é apenas um pedacinho do perdão, do que Jesus trouxe. Por quê? Porque o nosso piso aqui é o Evangelho de Jesus. Portanto, nós somos cristãos. Dentro disso é que nós vamos começar a falar da questão do perdão. Lembrando que nós temos os outros aspectos que eu sugeriria para vocês. Eu não sei se vocês conhecem o Leandro Carnal, que é um psicólogo famoso aí, que tem vários vídeos aí na internet. Entra lá, escreve Leandro Carnal sobre o perdão. E ele tem um vídeo lá de mais ou menos meia hora, que eu fico com vergonha de vir falar com vocês depois do que eu ouvi ele falar lá, entendeu? Mas eu vou trazer aqui a minha contribuição, que é a parte da religião. Então, como eu disse, vocês fizeram uma oração aqui. Eu não sei se quando nós fazemos o Pai Nosso, nós estamos efetivamente fazendo isso de forma mecânica ou pensando no que nós estamos falando. E além de pensar no que está falando, tentar sentir. Então não é tão fácil assim, né? Pai Nosso está no céu, não é isso. Na verdade, nós deveríamos estar fazendo uma reflexão muito grande, porque isso é uma ligação com o plano espiritual através dessa oração. E como começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer isso, logo de cara? Quer dizer que o Pai Nosso, nós reconhecemos que existe um Deus, que existe um ser superior, e que Ele é santificado e que Ele é sagrado. E que nós temos que ter esse entendimento, porque isso está dentro de nós. Por mais que uma pessoa possa negar a existência de Deus, não adianta. Está dentro dela. Uma hora isso vai despertar. Então, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Venha a nós o vosso reino quer dizer que nós temos que internar as orientações que vêm do plano espiritual e as principais que chegaram até nós através de Jesus. Isso é trazer o reino para dentro de nós. Venha a nós o vosso reino e acima de tudo seja feita a vossa vontade. Porque na maioria das vezes nós não entendemos isso. Nós achamos que a vontade tem que ser a nossa. Eu gostaria que as coisas acontecessem do jeito que eu quero. Mas as coisas não são assim. As coisas elas têm um tempo certo, o tempo definido, e é o tempo de Deus. Continuando dentro do Pai Nosso, nós vamos chegar na parte que nos interessa aqui. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores.
Esse é o ponto de partida para nós analisarmos o perdão dentro da questão do Evangelho. Então, o que está dizendo? Que eu tenho que ser perdoado como eu perdoo. Não tem só uma mão, são duas mãos. E aí Jesus nos traz uma das parábolas. Vocês sabem, Jesus falava por parábolas, porque as parábolas elas têm um modo fácil de entender as histórias, e depois elas têm uma explicação, elas têm aquele fundo de moral que todo mundo sabe. Então Jesus usava muitas parábolas, e ele trouxe essa parábola que chama parábola do credor incompassível. O que é a parábola do credor incompassível? A parábola diz que existe um rei, e esse rei chamou um dos seus servos e falou: ó, meu amigo, você está me devendo 10 mil talentos. Então, se você está me devendo, você falou que ia pagar, estou aqui te cobrando, você está me devendo 10 mil talentos. E o cara falou: não tenho. Aí o rei falou pro capataz dele, pro senhor dele: olha, então vamos fazer o seguinte, você vende ele, vende a mulher dele, vende o filho, vende tudo que ele tiver, os animais que ele tiver, porque assim ele vai conseguir quitar a dívida que ele tem comigo. E aí o devedor caiu de joelhos perante o Senhor e falou: Senhor, tenha misericórdia, me dá um tempo aí que eu vou te pagar, eu só preciso da sua compreensão nesse momento. E aí aquele senhor, realmente ele ficou comovido com aquela história toda. Ele falou: tá bom, meu amigo, vai, você está perdoado do que você me deve. E esse devedor saiu. Mal ele saiu de onde ele estava ali, ele encontrou com um companheiro dele que devia para ele. E aí esse companheiro devia lá 100 denários. A gente pode fazer ter um entendimento que 100 denários é muito menos do que 10 mil talentos. Mas o amigo dele devia para ele 100 denários. E ele falou: você está me devendo, você tem que me pagar meus 100 denários. E o amigo dele falou: ó, me perdoa, me desculpa, me dá um tempo que eu vou dar um jeito de pagar essa dívida. Vou te pagar os 100 denários. E ele falou: não, você tem que me pagar os 100 denários agora. Não tenho. Ele chamou lá as autoridades da época e fez prender aquele amigo dele. Ficou lá no calabouço, ficou preso por conta de que devia para ele. Legal! Tinha alguém olhando e viu toda a cena. E foi lá o rei e falou: sabe aquele nosso amigo que o senhor perdoou? Ele fez isso, isso, isso. Aí o rei imediatamente mandou chamar aquele servo. Ele falou: meu amigo, eu te perdoei 10 mil talentos e você não perdoou 100 denários pro seu companheiro? Vamos fazer o seguinte, já que é desse jeito, vamos fazer a justiça. E o rei tomou as devidas providências ou seja, esse servo se deu mal, acabou lá preso, até que ele consiga pagar o que ele deve. Pagar somente o que deve. Aí, olhando essa história toda, nós vemos o quê? Nós vemos que se nós trouxermos isso para hoje, como seria a nossa ação? Porque nós sabemos que todos nós aqui, dentro das nossas condições, não tem um que se salva aqui, tá? Até o próprio Chico Xavier falava dos vícios que ele tinha, lógico que ele tinha uma imensidão de virtudes, mas nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos todos na mesma condição. E a nossa condição aqui é uma condição que nós temos uma dificuldade imensa de perdoar. Imensa. Só que o perdão é fundamental. Por que o perdão é fundamental? Porque nós erramos constantemente. Não é uma hora ou outra, ó, errei agora, vou errar semana que vem, quem sabe o mês que vem. Não. Nós vacilamos, nós erramos constantemente. E de quem que nós temos que ter a compreensão, já que nós estamos nos comprometendo?
Estamos transgredindo as leis. Então, quando eu transgrido uma lei divina, eu vou ficar, entre aspas, ali, pendurado com Deus. Eu passo a ser um devedor. Então nós aqui, todos nós, vira e mexe, nós nos equivocamos, cometemos os nossos erros, e nós precisamos desse perdão divino. Nós precisamos da compreensão divina, porque nós somos muito mais frágeis do que maus. Nós ainda vacilamos muito. Às vezes nós fazemos alguma coisa tentando acertar, mas aí de novo somos surpreendidos com o erro. Portanto, constantemente precisamos da compreensão de Deus. E por que nós não temos essa mesma compreensão com as outras pessoas? Por que nós somos intolerantes com as outras pessoas? Por que nós não conseguimos perdoar quando nós somos ofendidos, quando alguém nos prejudica? Nós não conseguimos. E aí, só uma questão: perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos prejudicados, quando alguém nos faz algum mal, nós não vamos esquecer isso nunca mais. Então, perdoar não é esquecer, mas perdoar é entender o que eu vou fazer com o que aconteceu. Qual que é a minha reação diante daquilo? Então Jesus falou que nós temos que perdoar até os inimigos. Imaginem, às vezes não perdoamos as pessoas que estão dentro de casa. Dentro de casa nós não perdoamos. Imagina perdoar os inimigos. E Jesus pede para que nós tenhamos essa capacidade. Essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Nós temos que ter treinamento. Nós temos que ir lá no Centro Espírita, Núcleo Espírita, mãos dadas, constantemente ouvir as palestras e ouvir o pessoal falar, e para eu ir me reformando lentamente, aos poucos, para que eu possa entender um ponto nessa quinta-feira, semana próxima eu entendo outro. Só o entendimento não basta, eu tenho que partir para a parte de praticar. Eu entendi e pratico, né? Mas ainda não basta, entendi, pratico e tem que ter sentimento em cima disso, porque senão eu estou fazendo metade da minha lição e não a lição inteira. Então a nossa condição aqui, a nossa reforma, ela não acontece no passe de mágica, né? Na virada do ano, de um ano para o outro. Não é assim. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar nos melhorarmos constantemente. E a questão do perdão, ela está nesse contexto. E eu pergunto para vocês, é fácil perdoar? Quem acha que é fácil? Então todo mundo acha que é difícil? Tá. Então eu digo para vocês que se alguém perguntar para vocês se é fácil perdoar, vocês têm que responder depende. Essa é a questão, depende. Por que depende? Porque eu estou no metrô e alguém sem querer pisa no meu pé e pede perdão. Perdoamos ou não perdoamos? Entendemos o que aconteceu e perdoamos. Aí de repente alguém tira a vida de um ente querido seu. Eu acho que é um ato extremo. Ou prejudica alguém que você ame. Enfim, alguma coisa extrema. Aí a pergunta de novo, é fácil perdoar esse tipo de ação? Não, já ficou muito mais difícil do que perdoar um pisão no pé. Então, perdoar, né, na sua amplitude toda, não é fácil. Porque nós temos que ter preparação para isso, e mesmo com a preparação, nós ainda vamos ter um sentimento nos arrastando para o não perdão. Porque faz parte da nossa condição evolutiva. Essa é a nossa condição hoje. E nós estamos aqui lutando para melhorar. Então, perdoar não é fácil.
mas eu tenho que começar o treinamento. E como que eu começo o treinamento? Começo o treinamento no meu dia a dia, começo na minha casa. E eu tenho que tomar cuidado também com uma questão que está incluída nisso daí, que chama vaidade. Às vezes nós somos tão vaidosos que qualquer coisa que a outra pessoa faça nos ofende. Porque nós entendemos que nós somos... É 5 ou é 10? 10. Oh! Então nós entendemos aí, e temos que ter cuidado com isso, pela nossa vaidade, que nós somos melhores do que os outros. Então qualquer coisinha me ofende. E nós temos que saber também que o nosso julgamento acontece a cada processo de desencarne. Eu desencarno e eu vou ao plano espiritual. E aí, lá a verdade não se esconde, não dá para mascarar. Então a verdade aparece, essas questões rancorosas, essas questões de não perdão, elas continuam do lado de lá. Então, perdoar, primeira coisa, é um ato de inteligência. Eu tenho que ser inteligente de perdoar. Tem que ser inteligente. Por quê? Eu usando a inteligência, eu perdoo, e não pode ser falso. Tem uma música do Cazuza que diz lá: pra que mentir, fingir que perdoou? Não tem? Não adianta fingir que perdoou. Ah, está perdoado. Mas se o sentimento está lá dentro e está te consumindo, está te arrastando, você não perdoou. Então qual que é a melhor forma, qual que é o perdão máximo que nós alcançamos aqui? O perdão máximo que nós alcançamos é: eu entendo que fui prejudicado, eu entendo que alguém me ofendeu, como eu posso ofender alguém também, e com esse entendimento eu tenho que ter transformar isso numa reação positiva. Eu entendi o que aconteceu. Eu tenho que transformar isso em positivo para mim. Então, voltando à questão da inteligência, eu tenho que ser inteligente para não arrastar dramas para as próximas encarnações. Então, se eu for inteligente e tentar praticar o perdão no nível que eu consigo, qual que é o nível que eu consigo? Pelo menos, não desejar o mal para quem te prejudicou. Isso já é um primeiro passo enorme. É um tipo de perdão. É aquele perdão pleno, maravilhoso? Não. Você foi ofendido, que nem eu te falei, tem coisas que são muito graves. Então, assim, a gente não tem um desprendimento para sair perdoando. Mas nós temos que ter autocontrole. Nós temos que pegar o Evangelho como base, como doutrina, tudo, para nos fortalecer. Para que nós não possamos guardar dentro do nosso peito essas coisas ruins. E de repente eu começo a desejar mal para quem me prejudicou. Opa, estou estendendo isso, se não for resolvido agora, para vidas futuras. E aí nós sabemos pela literatura espírita que nós temos dramas que se arrastam durante séculos, de um prejudicar o outro sem ter o perdão. Mas a verdade é que todos nós aqui temos contas a acertar. E aí vamos lembrar lá da nossa passagem com aquela mulher que foi flagrada lá em adultério, e os judeus colocaram ela na frente de Jesus e falaram: olha, foi flagrada em adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. O que o Senhor me diz? Mais uma pegadinha. Mas Jesus era extremamente inteligente, abaixou a cabeça para não, por uma questão de humildade, escreveu alguma coisa na lei, e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles estavam com as pedras na mão já prontos e foram largando as pedras e deixando pelo caminho. Então, assim, quem de nós aqui não errar, quem de nós aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Só temos que saber o seguinte: o julgamento, né? Não é aquele carrasco que vai, não, o julgamento é a nossa própria consciência lá quando chegamos ao plano espiritual. O julgamento é de acordo com a medida que nós julgamos o outro. Se eu for rigoroso com o outro, procurar não entender, procurar fazer do jeito que eu acho correto, da mesma forma eu vou ser julgado, entre aspas, rigorosamente quando eu chegar ao plano espiritual. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que saber que nós somos ainda, estamos caminhando nessa estrada, né? E peguei aqui um item que eu estava escrevendo, esquecendo que está falando das transgressões. Nós transgredimos as leis, não porque nós queremos, né? De novo, mas porque vacilamos. E quando transgredimos as leis, nós precisamos do perdão divino. Bom, só que cada vez que nós transgredimos essas leis, isso tem um resultado, porque é causa e efeito. O que eu fiz hoje, eu vou colher lá na frente, é causa e efeito. Então, quando eu prejudico alguém, quando ofendo alguém, seja lá de que forma for, isso é uma transgressão, e lá na frente isso vai resultar no quê? Em sofrimento, em dor, em atraso evolutivo. Começo a me atrasar na minha jornada como espírito, e isso para o próprio espírito é como se fosse uma pena, né? Nós somos penalizados por não conseguirmos avançar. Rapidamente contando para acabar aí, porque o Marcão está me chamando a atenção, mas uma história que está no livro A Boa Nova, capítulo 10, Humberto de Campos, psicografado pelo Chico, capítulo 10, que fala sobre o perdão. Diz o seguinte, que naquela época Jesus saía para divulgar a Boa Nova, e ele ia em diversas localidades, em diversas regiões. Só que, previamente, sabendo que Jesus ia para determinado lugar, aqueles judeus que eram contra Jesus, chegavam antes e inventavam calúnias, criavam narrativas, criavam uma série de mentiras a respeito de Jesus. Porque eles entendiam que eles chegando primeiro e fazendo essa coisa, eles iam neutralizar o que Jesus estava levando para eles. Isso acontecia invariavelmente, em todos os lugares lá que o Jesus ia, sempre tinha. E aí, os nossos amigos apóstolos, que estavam sempre junto com Jesus, nossa, eles não suportavam esse tipo de comportamento daquelas pessoas. E eles achavam que Jesus tinha que reagir a isso. E Jesus, calmamente, quando ele não era aceito em algum lugar, ele simplesmente se retirava. E ainda fala o livro aqui que ele se retirava com um sorriso de tranquilidade. E ele falava para os apóstolos, não entreis em discussões estéreis. Não dá para você ficar discutindo quando a outra pessoa não entende. O melhor é você se afastar. Então, se você se afasta, para você não criar ali algum tipo de animosidade. Jesus tinha um entendimento perfeito a respeito disso. Os apóstolos não. Eles achavam que Jesus tinha que pagar na mesma moeda. E aí Jesus falou por eles, mas meus amigos, vocês acham que é possível colher uvas de espinheiros? Então é esse o entendimento que nós temos que ter com os nossos relacionamentos, com as outras pessoas, quando elas nos ofendem, né? Primeiramente analisando se não é vaidade da minha parte. Então, tem vezes que não dá para ficar gastando saliva ou perdendo seu tempo com esse tipo de coisa. E Jesus ensinou isso e fez isso. Não entreis em discussões estéreis. E para finalizar, acho que está dando tempo, né, Marcão? Para finalizar, não vamos esquecer que quando acontecia essa coisa de Jesus ir para outro lugar e os apóstolos ficarem revoltados,
Pedro chegou e falou para Jesus, mas escuta, esse pessoal nos ofende constantemente. Quantas vezes nós temos que perdoá-los? 7 vezes? E aí qual foi a resposta? 7 não, 70 vezes 7. Ah, então 490? Quando der 490, tá tudo certo? Não, o 490 dentro desse contexto todo era uma conta dificílima na época. Então, é infinitamente, temos que perdoar infinitamente. Essa é a questão do 7 vezes 7. E por último, quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava partindo, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós temos que entender o alcance da outra pessoa, porque às vezes elas estão fazendo, não estão querendo fazer aquilo, mas acabam nos magoando e tal. Foi o que Jesus falou, tá? Agora, para que tudo isso aconteça, viu, finalizando, viu, Marcão? Para que tudo isso aconteça, quando eu falo em perdoar o próximo, isso é o segundo passo, porque o primeiro passo é eu me perdoar. É o que nós chamamos de auto-perdão. Mas o auto-perdão vai ficar para uma outra hora, para uma outra palestra. Tá bom, Marcão? Então, que Deus possa nos abençoar. Nós não vamos sair daqui anjos, virar anjos de uma hora para outra, mas nós vamos tentar lutar e entender e, quem sabe, praticar o perdão da melhor forma possível. Porque também precisamos do perdão. Ok? Uau, hein? Uau! Minhas orelhas estão até